o que se costuma chamar, com vários nomes, alguns chamam de capitalismo contemporâneo, alguns chamam de fase financiarizada do capital, alguns chamam de época histórica neoliberal, os nomes variam, mas o capitalismo que se constrói, ou a forma histórica específica em que o capitalismo se constrói a partir dos anos 70 do século passado, com várias características, tem uma que é marcante, e a característica é que a forma específica de como o capital se constitui e se valoriza segue o que o Marx chamava de, utilizou esse nome de uma categoria capital fictício, que basicamente significa o seguinte: para que um empreendimento, para que uma produção capitalista ocorra onde ela ocorrer, no setor primário, secundário, terciário, mercado financeiro, produtivo, não importa. Como para que uma produção capitalista ocorra, é necessário que o capital pré-exista, normalmente, entre aspas. O que o capitalismo contemporâneo fez é prescindir dessa exigência do capital existir no pressuposto, e o pressuposto basta ser e passa a ser a expectativa de que exista lá no futuro um valor, uma produção da qual se vai se apropriar. Se essa crença de que lá na frente vai existir algo a ser apropriado, isso pode ser trazido para o presente e ser redistribuído, uma espécie de distribuição, de butim, digamos assim, da produção futura, em direitos de participação. Então, o capital fictício nada mais é do que a venda hoje de direitos, partes, frações de apropriação sobre um valor que ainda será produzido. Se isso é de crença média no mercado, ou seja, se se crê na média que isso pode acontecer, e não precisa ter nenhuma certeza de que vai, isso é transacionado no mercado, ao preço do mercado, tem a ver com taxa de juros e perspectiva de evolução da taxa de juros, uma questão mais técnica, mas vende-se esse direito de apropriação futura sobre esse valor que ainda será ou não produzido e constitui-se, portanto, uma soma de dinheiro que permite, portanto, ao capital constituir-se. Isso é o capital fictício. Portanto, apesar do nome, percebam, real. O que muda aqui é a forma de constituição, a capitalização, como se fala em termos mais técnicos. A questão é que esse direito de apropriação em si, ele não produz. Ele pode ser um meio para que a produção venha a ocorrer. Mas ele é, em si, diretamente, um direito de apropriação. Então, a grande contradição do capitalismo contemporâneo é a superprodução de capital fictício, ou seja, a superprodução de direitos de apropriação sobre um valor que ainda não foi produzido. Se ocorrer a produção que der conta desses direitos de apropriação, ok, a coisa funciona mais ou menos bem, com idas e vindas. O problema é que, ao longo das décadas, dos anos 70 até na virada do século XX para o século XXI, acumulou-se um volume de direitos de apropriação extremamente volumoso, sem que a economia mundial desse conta de produzir riqueza, valor, mais valor, de forma compatível a isso. A crise atual do capitalismo contemporâneo vem sendo ensaiada já há algum tempo. Não acontece, não estoura por várias razões, tem a ver com cultura, com política monetária, enfim, com várias razões. Estoura em 2007, a partir do estouro da bolha, no que se chama de mercado subprime imobiliário americano, que nada mais era, embora esteja reconstituído hoje, do que a concessão de créditos para a compra de casa. Portanto, isso que a gente faz normalmente, a gente compra uma casa, é devedor do banco e vai pagando mensalmente, amortizando a dívida, mais os juros. Só que a característica desse mercado é que era um crédito imobiliário para pessoas que tinham, na média, baixa probabilidade de pagar as dívidas, por várias razões. Ou porque eram recém-saídos da cadeia, ou porque eram imigrantes ilegais e, portanto, no máximo conseguiam empregos informais, ou como tem lá de part-time, não um tempo integral. Enfim, um mercado com alta probabilidade, quase certeza, diria eu, de que em algum momento fosse desregulado. O problema é que os bancos são bancos porque emprestam porque tomaram emprestado. O grande negócio bancário, a taxa de lucro dos bancos, é a diferença entre a taxa média de juros do ativo, que eles concederam, empréstimo, menos a taxa média de juros do passivo, ou seja, aquilo que eles contraíram de dívida para poder dar aqueles... Essa diferença entre taxa média de juros do ativo e taxa média de juros do passivo é o que normalmente se conhece como spread bancário. Esse é o negócio
bancário financeiro por excelência. Então, os bancos tinham esses papéis a receber, com alta probabilidade que não fossem receber, e precisavam financiar a liquidez, como se fala em termos mais técnicos, para esse tipo de ativo. Como é que o banco faz isso? Ele pega esse papel, o que eles faziam? Pegavam esse papel, esse título de dívida, juntavam com vários outros e vendiam para os seus clientes fundos de investimentos, onde estavam esses títulos desse mercado junto com vários outros títulos de maior probabilidade, ou que se chama de maior grau de liquidez, ou seja, com maior probabilidade de retorno com uma taxa de juros relativamente, ou taxa de retorno relativamente garantida. Então, ele tinha títulos de governos dos Estados Unidos, países europeus, ações de empresas consolidadas, de bancos, empresas do setor produtivo, vários tipos de ações, enfim, formava-se esse fundo de investimento e vendia-se a cesta, esse fundo de investimento que tinha variados nomes. Isso foi vendido para o mundo inteiro, para investidores privados e, inclusive, nações, países, estados soberanos aplicavam parte de suas reservas internacionais nesses fundos de investimento, porque dinheiro parado não rende juros. Então, uma forma de... ou seja, o custo de manutenção do estoque de reserva não aplicado é alto. Por mais que a taxa de juros norte-americana hoje está alta, mas na época a real era até negativa. Mas, enfim, é melhor ganhar alguma coisa do que não ganhar nada. Então, aplicava-se nesses fundos. O que significa isso? Significa que quando quebra, em 2007, setembro, outubro, estoura a bolha lá no mercado secundário imobiliário americano, contamina todos esses fundos de investimento e, portanto, todo mundo que tinha algum dinheiro investido, uns mais, outros menos, uns países mais, outros menos, naquele tipo de fundo. O que significa dizer que em menos de uma semana, o mundo inteiro, por conta de um efeito dominó, tinha entrado nessa crise. Por isso é que estoura a crise estrutural do capitalismo contemporâneo ali, é a primeira fase. Ou seja, a primeira fase, 2007, 2008, se apresenta como uma crise de liquidez ou iliquidez e inadimplência bancária, que contamina todo o setor privado e os estados nacionais mais, outros menos, e essa é a primeira fase da crise. O que se faz a partir desse momento? Naquele momento surge um debate, não acadêmico também, mas esse não é o mais importante, é um debate prático, debate de como fazer política monetária creditícia, o que fazer. Os liberais mais honestos, e sim, eles existem, ou seja, que defendem um funcionamento do livre mercado, tanto para cima como para baixo, diziam, deixa que o mercado regula. Foi-se demais, especulou-se demais, agora a precificação para baixo vai retirar do mercado os menos aptos, portanto os mais inaptos, e é aquela lógica do mercado, seleção natural, liberalismo na veia. E, de fato, durante algum tempo, pouco tempo, setembro, outubro, lá de 2007, quebrou Fannie Mae, Freddie Mac, assim, bancos relativamente menores, a IG seguradora, importante, tecnicamente não quebrou, mas quebrou o Lehman Brothers, o grande banco, não dá para dizer que é um banco estadunidense mais, né? Na verdade já é transnacionalizado, mas enfim, ao ponto tal que quando foi transacionado, ele foi vendido, portanto recomprado, por um preço simbólico de $1. Se a gente soubesse disso, talvez pegasse o dólar que a gente tem na carteira e tivesse comprado, mas não é assim que as coisas funcionam, o mercado é livre, mas é mais livre para uns que para outros. Significa dizer que são os dealers é negociante, é traficante mesmo. Para atuar nesse mercado você tem que ser credenciado, né, como um dealer, especificamente. Então vendeu-se o Lehman Brothers por um preço simbólico de $1. Quando chegou a vez do Goldman Sachs, outro grande banco dos Estados Unidos, aí o livre mercado, mesmo os defensores mais empedernidos do livre cambismo, o Goldman Sachs não pode. Por que o Goldman Sachs não pode? Porque, para dizer o mínimo, o Goldman Sachs tem relações, desde que ele nasce, umbilicais, fraternais com o Estado, o governo norte-americano, independente se o governo de plantão é republicano, se é democrata, tanto faz. Ou seja, o Goldman Sachs não pode quebrar. Essa era a mensagem. Porque ele constrói problemas. Se o Goldman Sachs, portanto, o mercado não pode ajustar o problema, significa que não se pode deixar que esse excesso de oferta de capitais fictícios
seja precificado, desvalorizado, ou seja, a crise para baixo, vai quebrar o Goldman Sachs. A única maneira de resolver isso é entrar na outra ponta, um demandante, alguém que compre esses títulos num montante, numa magnitude que faça com que esse excesso de oferta não seja precificado para baixo. Como o mercado todo estava, se não quebrado, com problemas de liquidez, e isso é assim no capitalismo desde sempre, sobra para o Estado. Então o Estado, eu estou citando o Goldman Sachs porque foi o Estado, o governo dos Estados Unidos que implementou esse pacote de ajuda. Mas no mundo inteiro, nos lugares mais, nos menos, o Estado teve o mesmo tipo de atuação, com outros instrumentos, com particularidades. Enfim, só para, por exemplo, o Banco Central Europeu é uma bizarria, né? Porque o Banco Central de uma zona monetária, o euro, que não tem um Estado na Europa, é como uma coisa meio estranha, porque é um Banco Central que tem as obrigações de manter o poder de compra daquela moeda, mas que é uma moeda que está pulverizada em vários estados e, portanto, com autonomia relativa de decisão estatal. Enfim, a zona do euro é um complicador a mais. Mas, enfim, o Estado tem que entrar comprando esses títulos. E, portanto, ele precisa financiar essa atuação de algum lugar. O que os estados fazem no mundo inteiro? Ajuste fiscal. Volta o mantra do ajuste fiscal, que significa poupar despesas não financeiras, saúde, educação, funcionalismo público, segurança, etc., etc., poupar recursos aí para poder atuar no mercado financeiro. Isso se fez desde lá até hoje. Só que o buraco é muito maior, o rombo é muito maior. Então, não deu, era preciso fazer mais alguma coisa. O que foi feito dali por diante? Acelerou-se, não começa, porque isso também é constitutivo do que é o capitalismo. Acelerou-se a expansão de dívida pública. O Estado emite dívida pública, vai no mercado, vende títulos da dívida pública e com esses recursos financia a sua atuação nos mercados financeiros. A partir dali, o estoque da dívida pública no mundo inteiro, países dependentes, centrais, não importa, explode. Quando chega 2010, 2011, isso fica insustentável e aí estoura a segunda fase da mesma crise. Especificamente, a partir, não só, mas a partir da zona do euro, o que ficou conhecido como crise das dívidas soberanas, o que diga-se passagem é uma ironia de mau gosto, inclusive, né? Porque dívidas soberanas, mas como assim soberanas se eu estou sujeito à zona do euro e não sou eu que controlo a moeda? Que raio de soberania é essa? Né? Pergunta lá para o grego se era soberano, para o português se era soberano. Né? Crise dos PIX, né? Chamou na hora, naquele momento. A França esteve ali no limite também de ter que pedir, né? A Alemanha, enfim, uma outra discussão. Mas, então, a segunda fase da crise, essa segunda fase da crise se manifesta a partir da crise da dívida soberana de 2010 e 2011. Bom, desde 2007 e 2008, passando pela segunda fase de 2010 e 2011, até hoje, o que aconteceu no capitalismo? Qual é a sinalização privada particular que um agente econômico que atua no mercado financeiro está recebendo desde lá, na verdade, desde antes? Que mesmo que eu tome uma atitude, uma posição mais arriscada no mercado, em última instância, é assim que se chama na economia. Um dos papéis centrais dos bancos centrais é ser um prestador de última instância. Quando a coisa dá ruim para todo mundo, o interbancário não consegue resolver entre si mesmo os problemas entre bancos superavitados e deficitários, vem um prestador de última instância, que é o Banco Central, e resolve a parada, digamos assim, resolve. Dá alguma liquidez para tentar dar algum fôlego. Então, o agente econômico, o que ele faz? Eu vou continuar arriscando. Eu faço o que eu faço, tenho retorno e, né, estima-se que o volume de capital fictício desde 2007, 2008, quando estoura lá a primeira fase da crise, até 2018, 2019, pelo menos quintuplicou. Tem problemas de medição, tem um debate como se mede, tem um problema de estoque fluxo, enfim. Aqui tem tecnicalidades que eu acho que não vale a pena entrar nisso. E de lá para cá, a economia mundial relativamente estagnada. Deve ter crescido na média, no máximo, 1 ponto percentual, né? Certamente foi menos. Se a gente pegar a taxa de crescimento do PIB per capita, ou seja, dividir pela população, certamente foi nada. O rombo, ou seja, o acúmulo de direitos de apropriação, sob a forma de capital fictício, frente ao que tem de valor produzido, só aumentou. Conclusão da história: todo mundo sabia
que ia estourar uma terceira fase da crise. Ninguém sabia quando, a partir de onde. Isso era nos mercados financeiros, pasmem, criaram-se apostas, ou seja, no fundo é isso, títulos, derivados, um apostando de um lado, outro apostando do outro, para saber por onde ia estourar a terceira fase da crise, não com sistemas. É tão ensandecida a coisa que chega a isso. Podia ter acontecido, sei lá, em 2018, quase, pelo estouro da bolha do mercado imobiliário chinês. Poderia. Pouca gente se lembra disso, mas no começo de 2020, em fevereiro, não sei se foi final de janeiro, começo de fevereiro, não me lembro muito bem, mas antes da Covid, que já tinha estourado no final de 2009, se transformar em pandemia, se explicitar, todo mundo sabia que ia ser uma pandemia. O preço do petróleo no mercado futuro chegou a um patamar negativo. Preço negativo. Futuro negativo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que se não fosse a pandemia, vinha para o petróleo. Acabou que a pandemia, e depois intensificada e aprofundada pelos efeitos da guerra, conformou a terceira fase da mesma crise. Por quê? Por várias razões, mas as principais. A pandemia, e tinha que ser, apesar de alguns discursos e defesas delirantes de que não tinha que ser assim, para combater a pandemia tinha que ter lockdown, ou seja, toda a estrutura produtiva, grande parte da estrutura produtiva teve que ser parada. Para quem tem um referencial marxista como o meu, sempre nos custou muito trabalho comprovar que o trabalho é a substância, fundamento do valor. Depois da pandemia não tem mais esse trabalho, é mole, qualquer pessoa entende, de fato, o trabalho é a substância, fundamento do valor. Era só ver os empresários, patrões capitalistas lá pedindo pelo amor de Deus para voltarem para o trabalho, né? Ou trabalharem nesse caso, que foi o que acabou acontecendo em uma proporção. Só que eu preciso complementar a resposta da Michele, porque a pandemia conformou a terceira fase da crise, mas o que se debate hoje, não só no campo de referência teórica marxista, mas inclusive teorias econômicas mais ortodoxas, convencionais e clássicas, se nós estaríamos hoje, eles não fazem essa periodização, tá? Primeira, segunda, terceira fase. Se nós estaríamos hoje no mundo vivendo uma nova etapa, uma nova fase do mundo pós-pandêmico, da crise e pandemia, que seria a economia tentando sair dessa crise, aumentando a demanda, portanto exigindo produção para produzir outras coisas, mas como várias etapas do processo produtivo da cadeia global de valorização sumiram do mapa em função dos efeitos da pandemia, você tem a pressão da demanda, não tem a materialidade, portanto a produção está estancada, mas você tem a pressão da demanda, portanto os preços sobem. Você junta estagnação com inflação e você teria o que alguns chamam hoje esse debate, uma nova etapa, fase que seria a etapa da estagflação